Olá, eu sou Celso Giannini, psicanalista, e este é o Nas Barbas da Psicanálise, um espaço onde discutimos diversos aspectos da saúde mental e também sobre diversos tipos de terapia. Hoje, nossa pauta é o alcoolismo, e para falar sobre o tema, eu convidei o psicanalista, escritor, Dr. Emir Tomazelli. Tudo bem, Emir? Bem, muito bem, obrigado. E eu queria começar falando um pouquinho, se você me contasse a sua experiência clínica com as pessoas alcoólatras. Uma experiência difícil. É muito árido o trabalho, a esperança é pequena, a solução é baixa. Pouca aderência também, pouca adesão, né, do cliente para o próprio processo de autoinvestigação, né? Uma psicanálise, num certo sentido, acaba levando o sujeito a se implicar com os atos que produz. Isso dificulta muito o atendimento do analista em psicanálise, porque o sujeito se incomoda com o fato de ele se sentir tendo alguma responsabilidade sobre a sua própria ingestão de álcool, e isso traz um certo peso. Mas os que superam esse momento se beneficiam muito, inclusive porque começam a entender que eles podem substituir o ato da alcoolização por atos de outro tipo de prazer que eles vão aos poucos descobrindo que são capazes de ter na medida em que eles vão se tratando, né? Como eu sigo uma orientação bioniana, a gente que estuda o Bion, a gente nota que a maior dificuldade de um sujeito ao fazer psicanálise seria a gente conseguir compreender quanto ele é capaz de sofrer uma experiência. E o alcoolista, nesse sentido de ser capaz de sofrer uma experiência, ele é precário. Porque ele substitui a experiência que ele deveria sofrer pela experiência de ingestão do álcool. O alcoólatra, como ele é incapaz de sofrer uma experiência, geralmente ele usa o que está ao redor para sofrer a experiência por ele. Entendi. Né? Por isso que tem gente que fala sobre co-alcoolismo ou codependência, principalmente no casal, né? Marido e mulher. Sim. O parceiro acaba se tornando viciado na loucura que o alcoólatra apresenta. O sujeito tem vício no álcool, mas o outro sujeito tem vício no sujeito que tem vício no álcool. Entendi. Né? Então, são vários tipos de adição aí misturados. A gente tem que considerar que há uma precariedade acentuada na capacidade de elaboração psíquica da vida quando se trata de alcoolismo. Tem um professor, um psicanalista, um escritor também, ele é francês, chama Pierre Feridat. Eu o conheci pessoalmente, ele costumava chamar a atenção da gente para o problema da neogênese psíquica. Eu acordo com o meu psiquismo, tomo uma dose de álcool, produzo um novo psiquismo e vivo com esse psiquismo durante o dia. Isso complica, né, a construção subjetiva do próprio sujeito, né? Isso dificulta que o sujeito se torne responsável, né? O problema do alcoolismo e da irresponsabilidade estão praticamente grudados, né? Então tem um bebezismo, né? A gente pode até falar de coisas que o Freud falou, né? Como, por exemplo, uma fixação na fase oral, uma fixação na mãe, uma fixação ao conteúdo do seio. A gente pode falar todas essas coisas, mas não acredito que essas são determinantes do problema do alcoolismo, né? E fora que, ao construir esse novo psíquico, esse psíquico cria a instituição alcoólatra, né? No livro a gente comenta um pouco, a título de um certo humor, né? Que as igrejas do alcoolismo estão espalhadas na cidade. Vila Madalena deve concentrar um alto número desses templos.
desses templos, e o sujeito cria uma espécie de seita que ele comunga em diferentes proporções com as pessoas que estão ali nessa igreja que, enfim, a gente chama de bar, né? Os santos estão lá nas prateleiras, então você nota que o alcoólatra ele fez um processo humano, né? Que foi criar uma fé em algo. Se a gente juntar num centro várias ruas que levam até esse centro, uma das ruas que levaria ao alcoolismo seria exatamente esse de transformar o beber numa fé. Ele aceitaria, por exemplo, uma frustração, né, bebendo, meio que se escondendo ali um pouco, mas ele não consegue elaborar isso, né? Ele não consegue aguentar. Não. Por isso que deve ser muito difícil, assim, quando ele vem para um tratamento, eu imagino que o pedido dele não é só para como se livrar do vício, mas também como conseguir enxergar, né, que as coisas em volta da vida dele podem enxergar mais claro, não tão suportável pela bebida, né? Como elaborar, né? É um pedido de elaboração. Aí, né? No livro tem uma prece do Fernando Pessoa, e todos que chegam à consulta, num certo sentido, rezam essa prece, né? E o finzinho é assim, Senhor, livra-me de mim. E então o alcoólatra ele está fazendo ele pede mesmo para que a gente possa livrá-lo dele, porque ele não suporta ter que ser alcoólatra. No Freud você tem uma ideia de um superego que legisla e protege. No Bion você tem um superego que manda você fazer o mal, porque ele te julga mal, ele não te quer bem. O Bion tem um comentário interessante sobre duas crianças sozinhas e duas crianças com os pais. Por mais cruéis que sejam os pais das crianças, ainda assim, eles são menos cruéis do que se fossem o superego, que pode mandar uma das crianças se jogar da janela, sem a menor cerimônia, e achar que está propondo uma brincadeira. O alcoolista ele tem um problema grave, né? O Dr. Antônio Xavier, que escreveu o livro comigo, marca um problema específico da reação alcoólatra, que é um cliente que ele tinha, que viu uma pessoa se jogar de um viaduto, parou uma Kombi, saiu da Kombi, se jogou do viaduto, e ele estava perto, assim, né? Ele estacionou o carro, saiu do carro correndo e atravessou a rua, foi para o bar. Uau! Uma coisa quase imediata, né? O outro, quer dizer, estava morto. Sim, mas ele não poderia fazer nada, mas mas era o jeito dele lidar com a... É muito esquisito isso. Muito difícil de tratar. Então envolve que o cliente se apegue a você, que você substitua o superego por um tempo. Que ele cria uma dependência de você e não do álcool. Tem um autor psicanalítico chamado Michael Balint, é um húngaro. Ele fala a respeito da função farmacológica da pessoa do médico. Lógico que a gente tem efeito farmacológico. Então. Né? Nós conseguimos colocar dentro de cada paciente uma dose de algo que significa a interpretação, né? Uma interpretação bem feita, ela é mais efetiva, ela tem uma química, ela é capaz de gerar um processo químico que pode reduzir a ansiedade do sujeito. Tem um número da incidência de adictos alcoólicos no Brasil, no mundo? Gira em torno de 24%, mas eu acho que é mais. E se incluir outras drogas é mais ainda. A gente vai chegar perto de 50% da população está intoxicada, né? Inclusive pelos psiquiatras, que medicam cronicamente pessoas
que já estão medicadas pelo álcool, remedicam essas pessoas tomando-as como depressivas. A depressão do alcoólatra é secundária, não é primária. Entendi. O alcoólatra se deprime porque ele não bebe porque se deprime. Ele não tem força para lutar contra o comando de beba, que é um equivalente a um comando morra. O álcool funciona como um estupidificador, né? Torna a pessoa estúpida, no sentido não de ofender a pessoa, no sentido de que tem um estado mental que é uma pessoa capaz de pensamento, mas que está estupidificada, né? O álcool ele medica, mas é uma medicação que leva a uma deterioração ética, deterioração de qualidade de vínculo. Uma das ruas que chegam à Praça Alcoolismo é a idealização que está no nome do livro, né? Idealcoolismo, né? Então não é uma necessidade orgânica da ingestão de álcool, é necessidade de satisfazer um tipo de ideal que é um ideal psicótico. O alcoolista é um trabalhador para um louco que quer que ele faça coisas que ele não necessita. E esse louco viveria dentro dele mesmo. É o tal do comando que você... o tal do superego cruel, ou do hiper-superego, do super-superego. É diferente da gente pensar no superego como algo que cuida da gente. Não é. A própria Melanie Klein, quando ela fala de seio bom, seio mal, ela vai dizer que o juízo vem antes da compreensão. Então, o aparelho psíquico da Melanie Klein, ele não procura prazer. É um aparelho que tem medo do que ele faz. É um aparelho que teme o próprio impulso que é dele e que ele não controla, né? Então, esse superego inicial sobre o qual Melanie Klein fala e depois o Bion aprimorou, ele é um superego chamado por ela mesma superego cruel, né? Tanto é que atendeu criancinhas pequenininhas, 2, 3, 4, 5 aninhos de idade, com rituais obsessivos, com fantasias eróticas sobre a vida sexual dos pais, que atormentavam a criança pequena. Freud vende um pouco a imagem de que o psiquismo procura prazer. Vamos dizer assim, o psiquismo burro procura prazer, né? Porque o psiquismo útil, ele sabe que ele tem que achar o caminho na vida, né? Seria um prazer possível, assim? Tem que ter um pragmatismo. Né? Tá. O psiquismo do Freud é um pouco um psiquismo de um louco viciado, né? Então, não tenho o seio da minha mãe, eu alucino ele e mamo fantasmaticamente e fico satisfeito. Mas a ideia freudiana é essa, né? Que a loucura começa aí. Eu posso me distanciar do objeto real, reproduzir ele na minha memória e me satisfazer sem ter me satisfeito. Esse psiquismo é o psiquismo do alcoólatra. Diferente do psiquismo da Melanie Klein, que ela achava que a pulsão não procurava a descarga, a pulsão procurava o outro, o objeto. Algo que desse sustentação ou condições do impulso, né? Achar caminhos. Depois, com o advento do lacanismo, se fez muita maldade contra a Melanie Klein, se tirou o papel fundamentalmente humano, né, humanizador do psiquismo que ela trouxe, que o Freud tinha tirado e que o Lacan acabou de tirar quando enfiou a linguagem como o funcionamento da estrutura psíquica. Então, infelizmente, na psicanálise, as teorias elas não se servem uma das outras, elas se odeiam, né? Entendi. Então é Freud contra Klein, Klein contra Winnicott contra Bion, Bion contra... Enfim, assim, e nesse fogo cruzado a gente tem o ser humano que fica perdido também, como ter um lugar no mundo. As pessoas estão entrando no álcool cada vez mais cedo? Sim. E você acha que essa tendência de entrar no álcool tem a ver com o que você explicou? Tem a ver com o declínio do pai, né?
Hoje o casal parental tem medo da criança, porque tem medo da maldade que a criança suscita, né? Neles. A criança precisa de verdade, de sinceridade, de amor e de firmeza. Essa educação através da bunda, ficar dando a bunda para a criança como se fosse amá-la, eu acho isso um verdadeiro desastre. A escola também, então, é um desastre. As crianças se tornaram objetos que têm que ser satisfeitos, que senão os pais tiram a criança da escola, então os professores não têm mais a função de ensinar, mas sim dar uma espécie de show que deixe ele satisfeito. E nesse sentido é uma regressão desses pais também, né? Eles regridem assim, tipo, não, o problema de vocês não é nosso. E precisa parar com essa história de competição, disputa, mundo hostil. Não pode funcionar assim. A gente vai acabar se machucando muito, né? Já está, né? Mas percebe-se pela dor, né? Parece que as pessoas não olham, mas sofrem aquilo, mas não está acontecendo nada. O Bion também fala, né? Só é capaz de sofrer o prazer aquele que for capaz de sofrer a dor. Se você não entender que a experiência é sofrimento, não tem como minimizar isso, não adianta. Não é mantendo o bico do seio dentro da boca da criança que você vai minimizar a dor que significa ter a mente crescendo. A mente é algo que começa pequeno e ela tenderia a se expandir. E essa expansão é dolorosa. Ela é feita através de um exercício de laceamento, de criação de território que envolve dor mental. A custa da dor. Não tem por onde fugir, né? Apesar do Freud ter dito que o psiquismo procura o prazer, na verdade o psiquismo tem medo da dor. Dito de outra maneira, o que ele quis dizer é que nós não estamos preparados para experimentar a dor que nos faz perceber que estamos vivos, né? Perceber quem somos no fundo, né? O alcoólatra é um tipo genérico, né? Entendi. É um genericão, psiquismo mal feito. Se ele não admitir dor, não teremos riqueza. Não tem como entrar nessa... Não haverá beleza, não haverá esse encanto pela luta, pelo melhor, pelo mais belo, enfim. Ok. Eu queria então recomendar aos nossos espectadores o livro Idealcolismo, do Dr. Emir Tomazelli e de Antônio Alves Xavier. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto que a gente debateu hoje, queria agradecer demais o Dr. Emir por estar aqui conosco. Obrigado a vocês, super legal. E esse foi mais um Nas Barbas da Psicanálise Entrevista. Hoje falando sobre alcoolismo com o psicanalista, escritor, Dr. Emir Tomazelli. Se você gostou, dê like, compartilhe, acesse a nossa página e na próxima edição teremos mais uma entrevista, sempre abordando aspectos interessantes da saúde mental e dos diversos tipos de terapia. Fiquem conosco e até lá!